Aromaterapia e autocuidado. Quem é que não gosta de um óleo essencial, um cheirinho que pode de repente ajudar a relaxar, baixar o estresse e a ansiedade, ou uma receita onde vai um óleo essencial, uma gotinha de algum óleo para de repente ajudar em alguma coceira, ou até mesmo com a candidíase que pega tantas mulheres. Pois é. A gente gosta de óleos essenciais, a gente gosta desses aromas e a gente sabe que eles podem curar não só as patologias do corpo, mas chegar na origem emocional das patologias que começaram na alma, nas nossas emoções. Porém, a gente tem que ter consciência de uma coisa super importante e primordial antes de querer manipular um óleo essencial sozinhas. Esses óleos, eles possuem altíssima concentração das propriedades medicinais de cada planta, erva, de cada vegetal que pode se transformar, ou melhor, oferecer pra gente algum óleo, quem sabe, milagroso. Enquanto o Instagram tá avisando que a ginecologia emocional tá ao vivo, eu quero lembrar que a conversa de hoje é uma conversa esclarecedora para trazer consciência e para a gente entender o que nós podemos ou não fazer com os óleos essenciais. Como é a responsabilidade através de um cuidado, de um tratamento, de uma busca para curar algo através da aromaterapia. Sejam todas bem-vindas. A gente já está começando essa live de hoje e eu já vou procurar aqui quem vai explicar para a gente tudo isso, que é a minha amiga, minha aromaterapeuta, Lina Kepler. Vamos deixar para quem sabe bem explicar para a gente o que se deve ou não fazer na aromaterapia. Carol, seja bem-vinda. Boa tarde, querida. Boa tarde, queridas. Tudo Tô bem? cortadinha aqui. Como é que tá o áudio? Tá ótimo. Tá ótimo. Então Tá. tá bom. Bora lá. Tô ouvindo a sua introdução aí, tô amando. Pois é, eu acho que a gente tem que começar pelo princípio de tudo. Vamos, primeiro, Carol, eu queria que você contasse pra gente como é o trabalho, o tratamento ou uma busca pela cura através da aromaterapia. Como deve ser feito isso para ter um resultado certeiro e eficaz? Tá. Assim, eu vejo que a gente tem dois caminhos, duas possibilidades. A primeira é uma pessoa que resolveu mergulhar nisso profundamente a ponto de estudar o assunto. Então ela vai estudar, vai fazer curso, vai entender tudo, né, bem bonitinho, assim, bem, com bastante propriedade. E aí ela tem condições, de alguma forma, de guiar o seu próprio caminho. A aromaterapia pode ser considerada um processo empoderador, né? Que a gente mesma sabe encontrar esse recurso e falar, olha, hoje eu tô com uma questão, ou tô querendo olhar para um determinado processo, então eu sei, porque eu estudei, solucionar essa questão, solucionar esse problema ou caminhar nesse sentido, né? E o outro caminho é eu procurar um profissional, né? Porque se eu não sei fazer isso, se eu não sei o suficiente fazer isso, eu preciso procurar uma pessoa que me oriente, né? Porque o que eu vejo acontecer, que é o grande risco, é a aromaterapia de internet, né? Ou de revendedores e revendedoras de óleo essencial, que são pessoas que estão fazendo um trabalho que é pontual, que é revender o óleo, né? Tá tudo bem fazer esse trabalho, revender o óleo. Só que quando ela revende e ela fala, pode usar no seu filho, pode usar 50 gotas, pode usar, porque isso aqui vai resolver o seu problema, aí tá o grande problema. Aí tá o grande risco. Então, assim, eu acredito que o primeiro passo é que a gente faça um desses dois caminhos. Ou eu vou estudar, me aprofundar, me aprimorar nesse estudo, nesse entendimento, ou eu vou procurar uma pessoa que saiba direitinho o que está falando, né? Para que não tenha esse risco. Perfeito. Agora, vamos procurar, para deixar bem claro, porque para algumas mulheres pode parecer que vou procurar estudar, acaba caindo na internet de novo. Porque hoje, Tá, verdade. qualquer assunto é o Google. Então, se eu sou Uhum.
é que eu quero começar a me cuidar, quero esse empoderamento que você mesma falou, né? Que a aromaterapia pode nos dar. Qual é o caminho para esse estudo? Para eu não cair nesse erro que você acabou de falar, que é a história da de receita de internet, que é o que eu falo, Uhum, né? uhum. Olha, eu acredito que a gente precisa buscar pessoas que estejam seriamente envolvidas com aromaterapia. A gente precisa entender que a aromaterapia é um caminho novo, recente, relativamente novo, né? No Brasil, principalmente. A gente não tem estudo suficiente, a gente não tem livro suficiente traduzido, né? Então, assim, a gente tem sim uma bibliografia de aromaterapia, que é uma bibliografia séria, mas a gente não tem muito. E o que a gente também não tem é experiência, né, profissionais experientes o suficiente para dizer com certeza que determinado caminho não é arriscado. E esse é o que eu vejo que é o maior problema. Então, assim, a gente tem pessoas que são pessoas envolvidas na aromaterapia brasileira tradicionais, que estão estudando há muito tempo, que estão envolvidas com pesquisa científica, ou que estão envolvidas de alguma forma com esse estudo de uma forma séria, criteriosa, que não estão despreocupados, né? E aí eu acho que assim a gente poder peneirar, a gente poder, tudo bem, a gente vai entrar na internet, né? É o nosso caminho, é o nosso recurso. Então, tudo bem. A gente vai entrar na internet, a gente vai dar um Google, a gente vai. Mas a gente poder peneirar isso, né? Usar a nossa inteligência e a nossa intuição para falar, será que por aqui o caminho está certo? Né? Será que é por aqui mesmo? Porque tem muito curso que vai falar, eu vou ensinar uma terapia para você em 5 dias e rapidinho, e você vai poder sair usando ou até atendendo, né? E que não é bem por aí, né? A gente não pode acreditar que a solução é mágica e rápida a ponto de fazer um cursinho rápido e achar que a gente já sabe tudo, porque é um estudo muito longo, muito complexo, muito profundo, né? Então a gente precisa dar uma peneirada, olhar assim na internet, mas ver quem está trabalhando, há quanto tempo está trabalhando, o que essa pessoa está dizendo, ela está me alertando para riscos, ela falando, ela tem uma fala ponderada, ela tem uma fala cuidadosa, ou ela está no oba-oba e vamos consumir, né? Então eu acho que, infelizmente, a gente não tem uma regulamentação que fala assim, aqui pode, aqui não pode, sabe? A gente não tem uma regulamentação, a gente tem alguns caminhos aí, né, tipo a Braroma, que está fazendo regulamentação não, mas é uma seleção mais criteriosa de profissionais e de cursos, mas a gente não tem regulamentação. Então, se qualquer pessoa amanhã quiser falar, eu fiz um curso de aromaterapia de um dia e sou aromaterapeuta, a pessoa pode. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Tá buscando, tem que observar, né? Eu falo muito aqui, bato muito nessa tecla, que primeiro eu tenho altos critérios para ver quem eu trago para falar com o público da ginecologia emocional, né? Tá. Porque assim, todas, em geral, gostariam que houvesse uma receita pronta, rápida, que resolvesse um problema ginecológico. Uhum. Então, semanalmente, mulheres que trabalham com tratamentos naturais de várias linhas, dando receitas na internet. E ao mesmo tempo, muitas vêm me procurar. Por quê? Porque usaram uma determinada receita que vai umas gotinhas de óleo de melaleuca, é uma que eu tô lembrando agora, na vulva. E tem que passar na vulva. E aí choveu um monte de mulher aqui pedindo ajuda, por quê? Porque estava ardendo, estava coçando. Então, eu acho que é super importante também você contar um pouco pra gente desse poder do óleo. Porque não são umas gotas, né? Às vezes, 2 gotas, que na verdade, que pingou mais meia gota, pode dar um super revertério, não é assim? Perfeito. Sim, é assim mesmo. Sabe o que eu vejo, que eu acho que é muito interessante, né? Primeiro que, assim, eu acho que, assim, deu a receitinha pronta na internet, você tem que desconfiar no 100%, assim, sabe? Não tô falando que necessariamente vai estar errado, mas desconfia, né?
E uma coisa que eu acho interessante é que esse olhar, né, para a aromaterapia, para algumas coisas que são esse caminho do natural, eles é tão complexo porque são dois lados errados, vamos dizer assim. A gente, por um lado, supervaloriza aromaterapia e óleo essencial, e por outro lado, a gente menospreza, desvaloriza. Que é isso que você está falando. Então, por um lado, eu falo, uma gota de óleo essencial vai resolver minha vida. Vai curar, né? Porque eu vi na internet que o gerânio faz isso, que a sálvia faz aquilo, que a lavanda me põe para dormir e pronto. Então tá resolvido. E aí eu quero isso muito, né? E aí eu super valorizo a ação do óleo, achando que é ele que vai resolver, ponto, acabou, né? E por outro lado, eu desvalorizo, eu menosprezo a ação desse óleo, falando, não, ela falou que era para usar uma gota, eu vou usar 10, né? Porque daí vai funcionar mais ainda. Né? Eu estou desrespeitando o poder da Exato. gente. Eu quero que Exato. resolva, só que eu não respeito o poder, Exato. Né? Exatamente, exatamente. E aí a pessoa faz esse movimento, né? Ela não entende, porque assim, quando é muito esse olhar, né? É muito interessante porque a gente vê assim, tem muita gente que fala isso pra mim. Ai, Carol, eu acredito em aromaterapia. Eu acredito em óleo essencial. Nossa, aquele cheirinho, né? Acaba relaxando a gente, acaba lembrando a minha avó. E eu, assim, eu fico enlouquecida com uma fala dessa, porque é lógico, né? Eu compreendo esse lugar, que é um lugar da pessoa que não conhece, né? Não tem muita ideia e tem essa impressão e essa sensação, mas, por outro lado, me traz muita preocupação, porque tem tantos inconvenientes aí nessa fala, né? Primeiro que é lógico que se você faz qualquer movimento na sua vida, em que você acredita, em que você está envolvida, em que você vai com firmeza, com fé nesse caminho, ele vai funcionar muito mais para você, porque você não está impondo resistência. Então, maravilha. Só que a aromaterapia ela vai funcionar independente de você acreditar ou não nela. Eu não preciso acreditar em óleos essenciais, porque não é magia, né? É magia também, mas não é só magia, né? Tem uma ação química ali acontecendo e uma complexidade química, uma complexidade molecular ali naquela composição que vai agir no meu corpo como um medicamento agiria. Tem muito mais, na verdade, do que um medicamento agiria, porque o medicamento alopático, né, de farmácia, ele tem uma informação química molecular, o óleo essencial tem um monte. Né? Então, se eu não souber o que eu estou usando ali, eu estou colocando para dentro de mim uma química potentíssima, mas que pode me levar a muito risco por conta justamente do poder e dessa potência. Então, é tão potente para resolver que eu preciso estar atenta para que não seja potente para me trazer problemas, para me trazer efeitos colaterais. A gente tem uma fala que ela não é muito exata e precisa, mas eu gosto de trazer porque ela dá para a gente uma noção dessa força, né? A gente fala que uma gota de óleo essencial tem potencial, tem equivalência terapêutica a 30 xícaras de chá de uma planta. Né? Então, você imagina, se eu uso uma gotinha de óleo essencial, eu tô nessa mesma potência. A gente não vai ter o mesmo efeito, não é a mesma coisa, né? Se eu tomasse 30 xícaras de chá. Mas até porque a gente ia ter, né, outros problemas aí. Mas é o mesmo potencial terapêutico. Então, assim, eu tenho que entender que, às vezes, quando uma pessoa está usando uma gota comigo, né? E quando ela está dizendo para mim, usa uma gotinha, é porque é uma gotinha, né? É porque aquela informação é importante. A gente tem um caminho também dentro da aromaterapia, que é o aromaterapia frequencial, que a gente dilui ainda mais. Né? A gente usa menos que uma gota, porque a gente vai usar aquele potencial energético, aquela informação vibracional, e ela tem um super efeito. Né? Então a gente consegue usar ainda menos, e como você está falando, né? Com muito mais respeito, não só pela química, né? Por segurança, um respeito ao meu próprio corpo, ao que eu estou colocando para dentro de mim, mas um respeito também à entidade que está ali, né? Aquela entidade viva que está carregando o óleo essencial. Né? Então, eu acho que é um cuidado muito importante.
Perfeito, perfeito. Eu gosto muito assim de bater na tecla, né? Que qualquer tratamento, gente, seja natural, alternativo, holístico, ele tem que ser feito com acompanhamento de um profissional, com uma base estruturada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente faz movimento de buscar isso, porque a gente confia que isso vai resolver, a gente tem que lembrar que tudo isso é sério. Então, por que que a gente vai no médico e pede a prescrição de um medicamento? E quando a gente vai buscar uma terapia alternativa, uma aromaterapia, a gente não vai buscar um aromaterapeuta, né? Ou É, com uma pessoa gabaritada que vai ter estrutura para te segurar, para te orientar e realmente sair com a recomendação adequada, saber o que sim. de fato precisa buscar na natureza, né? Até, a- até porque, né, tem uma coisa que é assim, por exemplo, tá, eu sou aromaterapeuta, eu fiz 50 cursos, então eu me sinto relativamente capaz, né, com informação suficiente para usar. Só que o tanto de processo que aquele óleo abre, nem sempre eu que estou dentro desse lugar tenho condições de olhar para isso sozinha, né? Então, eu ter uma pessoa colaborando ali no meu processo é muito rico, é uma coisa que a gente está perdendo. É, Você entrou num lugar que era justamente o lugar que eu ia entrar com você, né? Por que que eu vejo a aromaterapia muito associada ao trabalho da ginecologia emocional? Porque estou falando para explicando para Carol e para todas vocês que estão aqui assistindo, né? Porque toda mulher que bate aqui na ginecologia emocional, ela acha que eu vou ter uma resposta pronta. A ginecologia emocional vai entregar uma resposta pronta da origem emocional daquela endometriose uhum, ou da origem comportamental daquela síndrome dos ovários policísticos, né? Então, é como se elas imaginam que a ginecologia emocional é uma enciclopédia. Ah, doeu aqui, então é por causa disso. Pegou aqui, uhum, ah, é por causa daquela emoção ali. Não, gente, existem fatores emocionais comuns em mulheres que desencadeiam uma mesma irregularidade. Só que onde começou o ponto de dor da vida dessa mulher que trouxe, que virou uma endometriose, que virou um mioma, que virou qualquer problema, é uma busca muito individual e tá uhum. com origem emocional. E a aromaterapia não é um lugar onde você vai bater e vai falar: tem uma receitinha aí, um óleo essencial para curar minha candidíase recorrente? Carol, eu queria Uhum. que você explicasse a jornada que é a busca da origem dos problemas que a aromaterapia também faz. Tá, tá. Olha, é super importante a gente entender que, assim, a gente vai encontrar vários tipos de profissional no mercado, né? E como a gente está falando agora há pouco, a gente vai encontrar, inclusive, os irresponsáveis, né? Infelizmente, que vão fazer bobagem. E aí a gente também vai encontrar pessoas que vão olhar só para sintoma. Eu vejo que isso é um caminho assim que é quase como se fosse uma medicina convencional, só que vai usar óleo essencial para isso. A Sim. gente também encontra isso, tá? E agora, Eu tô te explicando. Tem a demanda, né? Eu quero atender isso, o profissional, ao invés de bater na tecla, ó, não é assim. Vamos buscar a origem de verdade, não faz esse trabalho. exato. Exato, exato, é isso mesmo. Então, assim, agora, como é que eu acredito, né, que eu defendo, né, que a gente acha que é o melhor caminho para isso? É a gente poder começar um processo de investigação, e aí tá, vamos pensar lá que uma pessoa chegou com uma dor de cabeça, ou que ela chegou com uma endometriose, ou enfim, que ela chegou com um ciclo irregular, né? A gente precisa fazer uma anamnese, primeiro de tudo, né? Entender o que tanto está acontecendo naquela vida, naquele contexto, qual é o movimento que aquela pessoa está fazendo na vida dela, e sondar como é que ela está funcionando, porque assim, às vezes a gente tem um contexto que é um contexto desafiador, desagradável, né? Enfim, N situações, mas eu preciso ver como é que eu vou olhar para esse desafio, como é que eu vou olhar para esse desagrado. Eu gosto de falar que eu tô sempre muito do lado da pessoa, né? Então, assim, a gente
vem num caminho, né, que eu sinto que atualmente a gente tem esse lugar das terapias integrativas e do autoconhecimento, que, graças a Deus, são movimentos que têm acontecido muito, e a gente cai muito nesse lugar da autorresponsabilidade. Então tá, vamos lá olhar qual é a minha responsabilidade nesse contexto, nessa situação, e como é que a minha responsabilidade, a minha forma de olhar, a minha forma de funcionar está gerando esse sintoma. Só que às vezes eu vejo que isso é muito perigoso, porque às vezes a pessoa começa a vibrar na culpa. E ela começa a pegar todos esses problemas para ela. Ela olha e fala, então é culpa minha? Então sou eu que estou criando isso? Então eu estou errada? Então não sei o quê? Então assim, sei lá, eu vou chegar numa situação que é super bizarra, sei lá, tem um agressor ali na minha casa. Eu tô casada com um cara que me agride. E eu tô olhando para minha autorresponsabilidade ainda achando que sou eu que tenho que mudar. Sabe umas coisas assim? Porque a gente não se percebe. Então, quando eu falo que eu estou sempre do lado da pessoa, é que a gente possa olhar, sim, para qual é a nossa responsabilidade, mas em que contexto eu estou deixando o meu amor próprio de lado, que eu acho que é uma coisa, né, que você super olha também, né? Como é que está a minha relação comigo? Como é que eu estou olhando e em que ponto eu estou deixando de me amar? Em que ponto eu estou deixando de me respeitar? Em que ponto eu estou deixando de fazer o movimento de me priorizar, né? De me priorizar nesse contexto, nessa relação. Como é que eu faço para me organizar de uma forma diferente? Então eu vou precisar ver como é que aquela pessoa está funcionando, como é que ela está se olhando, como é que ela está entendendo todo aquele contexto que ela está vivendo. E aí a gente precisa mexer em padrões que Sim. são geralmente muito arraigados. Então, assim, não é uma coisa papum, que eu acho que é o que você está comentando justamente da receita, né? Não é, ah, já sei, você tá com endometriose por causa de... Não é assim, de uma hora para outra. Eu tenho que olhar qual é o... Porque às vezes a gente fala para uma pessoa assim, tipo, ah, sei lá, você está sendo muito rígida. Não, imagina, eu sou até boba, né? Eu sou super flexível. A reação imediata é reagir, porque no dia a dia ali ela não está nesse lugar, ela acha que ela não funciona dessa maneira. Então a gente precisa ir para lugares que são mais profundos ali dentro da gente, observar contextos, observar o nosso desenvolvimento, o nosso funcionamento inconsciente, porque é justamente porque ele está inconsciente que ele está gerando ali questões e problemas, né? E aí a gente vai mexer nesse lugar. Então, quando a gente encontra essa chavinha, é nesse lugar que a gente vai usar o óleo essencial. Então, o óleo essencial vai virar uma chavinha que está inconsciente. E que, às vezes, ele vai trazer limpeza, ele vai trazer processos importantes, ele vai trazer pode até trazer catarses, né? Que são esses processos de limpeza do nosso inconsciente, dos nossos processos emocionais. Vou tentar trazer tudo isso que a gente conversou para ilustrar bem para todo mundo. O exemplo que você usou, né? Ah, de repente, vamos pegar. Eu vou pegar uma situação que rola muito aqui na ginecologia emocional, tá? Candidíase. Candidíase Tá, é recordista em busca por receitas, tá, número de receitas naturais na internet, tá? Só que a mulher tá. e vai bater na Carol, que é aromaterapeuta, vai falar, olha, eu tô com uma candidíase, eu vim aqui porque eu preciso tratar essa candidíase. A Uhum. realidade a Carol não vai dar uma receita, não é uma prescrição como está acontecendo no sistema clínico que a gente tem hoje aqui. Ela não vai passar uma receitinha. Por quê? Porque se isso acontecer, se isso ela fizesse, que existe uma gama de profissionais que fazem isso, o que vai acontecer? Sempre essa mulher vai bater lá e pedir a receitinha, porque não vai ser feita a anamnese, o acompanhamento terapêutico, que é fala e escuta do profissional, para vocês entenderem, para que esse profissional consiga captar junto com essa paciente quais são os padrões de comportamento em relação à falta de amor próprio, que a Carol citou, porque a candidíase Perfeito. está muito relacionada a um sentimento de desvalorização que nós podemos sentir do masculino conosco. Então, por exemplo, eu estou numa relação, seja no meu trabalho, dentro da minha casa, tanto conjugal quanto familiar, onde o masculino me desrespeita e isso me pega. Geralmente a candidíase vem, é quando aflora ali o fungo que já está no sistema, a imunidade cai, mas eu preciso entender
Onde começou esse padrão, onde eu também me permito ser Lógico. respeitada, não me respeito. É esse o papel do aromaterapeuta, certo, Carol? Certo? É aí, por isso que não é de um dia para o outro, e por isso que não é uma receita que vai curar o sintoma. Se não cura, Uhum. sendo recorrente, não é isso, Carol? Lógico, lógico, com certeza. Tá junto com o profissional que está me acompanhando, num processo terapêutico, para a gente quebrando os padrões de comportamento, e a cada sessão é um óleo que você vai passando. Como é que funciona isso, Carol? Uma mulher que quer, por exemplo, a primeira coisa aqui que algumas já vão querer saber, você atende online? Atendo online, atendo online. Eu já atendia mesmo antes da pandemia, né? E aí depois, muito mais intensamente, passei tudo para o online. Eu percebo que super funciona, né? E aí, assim, eu vejo que quando a pessoa, eu tô aqui em Sorocaba, quando a pessoa está em Sorocaba, eu consigo dar um jeito de entregar óleo essencial para ela. Se ela não está muito longe, a gente ainda consegue fazer um esquema de mandar pelo correio. Se a pessoa está muito longe, eu atendo pessoas que estão fora do Brasil, por exemplo, né? Então a gente encontra maneiras dela buscar esse óleo, dela manipular ou dela comprar, e daí a gente vai fazendo juntas esse processo, né? Eu vou orientando e a gente vai encontrando. E aí, assim, é importante a gente saber que a gente não pode usar uma concentração muito alta de óleo essencial, que isso pode ser um fator intoxicante, e a gente não pode usar o mesmo óleo essencial por muito tempo. Então, de repente, né, por exemplo, eu vejo que essas questões de feminino, a gente cai muito no gerânio e na salvia-esclareia, né, nas sálvias aí. Então, tem gente que fala, gerânio resolveu minha TPM, eu tô maravilhosa aqui com o gerânio. Daí fica usando o gerânio para sempre, né? Põe um colarzinho igual esse aqui e fica lá no gerânio, respirando o gerânio o dia inteiro e passando batido, sem pausa terapêutica, sem, enfim, direto lá com ele. O que acontece quando a gente vai usando o mesmo óleo essencial mesmo, porque daí tem gente que fala assim, não, mas eu tô numa concentração segura. Concentração segura é só o primeiro passo. É a base da base da base. Precisa ser uma concentração segura, sim, mas ela não resolve a questão. Ela é só a primeira informação. Tá usando uma concentração segura? Por quanto tempo você vai usar aquilo? Porque, querendo ou não, o óleo essencial, por mais parecido que ele seja com os funcionamentos do nosso corpo, porque o óleo essencial tem essa vantagem, ele ainda é um endógeno. Outro dia tinha uma médica me ajudando a lembrar esse nome. Um antígeno, que é um invasor. O corpo lê aquilo como um invasor, né? Então, ele ainda é um invasor do nosso corpo e do nosso sistema. Então, tá, no começo ele vai lá e fala, gerânio, tá chegando aqui, maravilha, tá funcionando, tá mexendo ali com o meu funcionamento. Só que tem uma hora que ele começa a ter uma reação específica àquela molécula, ao gerânio. E ele fala, agora deu. Então, eu começo a criar um processo alérgico até por uma questão cumulativa, né, por uma ação residual que vai ficando ali no meu sistema, e aí vai se acumulando, acumulando, acumulando. Eu não dou pausa, então acumula. Quando eu vejo, eu estou intoxicada. Qual é a Tá. grande questão da aromaterapia? A gente se intoxica sem perceber, porque eu não necessariamente, às vezes sim, dependendo da dose, do processo, eu vou ter uma puta crise. Mas pode ser que eu tenha uma crisezinha, ou que eu tenha um desconfortozinho, uma dorzinha de cabeça, uma taquicardia. E aí eu não sei, eu não me ligo que eu tô intoxicada de óleo essencial. Tá. Então, enfim, né, voltando ali, a gente precisa fazer esse uso também seguro. As pausas precisam ser seguras. E aí, por isso que eu gosto de ir trocando óleo. Além desse risco, né, da gente não se intoxicar com o uso muito frequente do óleo essencial, quando a gente está fazendo um processo de autoconhecimento, entrando ali na causa do sintoma, a gente vai evoluindo. E os processos acontecem. Então eu vou lá, uso óleo essencial e magicamente eu falo, gente, eu entendi aquela coisa que estava me pegando ali, né? Olha só o lugar que eu fui chegando e eu vou transmutando esse processo. Aí
aquele óleo já não é mais o cara que vai me ajudar, porque ele já me ajudou, ele fez o papel dele. Então, eu tenho uma nova demanda, eu tenho uma nova necessidade, né? Eu agora quero abrir outro caminho. Então, a gente vai trocar o óleo e vai, o que está precisando ali agora? Ah, precisa disso? Então, vamos fazer esse caminho do que é necessário naquele momento. Além de tudo, nem sempre a gente pode dar para a pessoa exatamente o óleo que ela precisa. Então, vamos dizer aí, né, sua questão, a gente está com um problema ali do feminino, então a pessoa precisa se autovalorizar, se posicionar com relação ao masculino, e enfim. Nem sempre eu vou dar aquele óleo para a pessoa, porque o processo do óleo essencial ele é tão forte, que ele pode trazer um desconforto muito grande, ele pode trazer uma catarse, ele pode fazer a pessoa se sentir mal ali, porque aquele padrão é tão diferente para ela, é tão inconcebível para o sistema interno dela, para o sistema de crenças, para o próprio padrão dela, que ela fala, eu não quero isso. É lógico que é inconsciente, ela não sabe que ela está fazendo esse movimento. Ela fala, não, eu quero, por favor, é tudo que eu preciso, me dá isso, né? Mas lá dentro, o sistema dela está dizendo, não, você não dá conta. E às vezes não dá conta mesmo. Então, o processo precisa ser amoroso, a gente tem que ir entendendo lentamente o que eu dou conta. Vamos abrir primeiro essa portinha aqui? Vamos. Aí entra, abre a portinha. Agora, daqui para frente, o próximo passo, você consegue dar conta daquilo? Consigo. Então, vamos lá. Né? Esse movimento vai acontecendo e ele precisa ser processual até para ele poder ficar bem estruturado, até para ele poder ficar firmado, né? E a gente não dá um sopetão ali na pessoa e de repente a pessoa não dá conta, ou dá conta, mas depois ela se desestrutura de novo, né? Então, é isso, por Carol, aí. umas perguntas aqui, né? Para as mulheres que estão falando sobre candidíase e não ouviram a gente falar desde o começo, a live vai ficar salva no IGTV da Ginecologia Emocional. Depois vocês assistam para entender, né, por que não existe uma receita para tratar o sintoma dentro, assim, desse mergulho que a aromaterapia propõe mesmo, de chegar na origem emocional do problema, tá? E tem uma pessoa aqui, a Thaís, ela tá falando 30 dias de gerânio com gergelim, é muito? Eu acho que dentro do que você tá falando é muito, né, Carol? É, é. Olha, Thaís, eu acho que assim, 30 dias, vamos colocar que é o limite? Assim, eu acho que eu diria que é um máximo, assim, sabe? Depende da concentração, né? Depende da intenção. De repente, você tem aí uma pessoa te orientando e te acompanhando, falou para você usar 30 dias de gerânio com gergelim, com uma concentração segura, tarará. Ela pode ser que ela tenha um foco específico aí, que ela quer chegar com você com esse gerânio com gergelim. Eu diria que é o limite. Fundamental que depois desses 30 dias máximos aí, exista uma pausa terapêutica para o óleo essencial sair do sistema e aí ela poder entrar depois com um próximo óleo. O gerânio, ainda pontualmente, ele é um dos óleos que tem mais potencial alérgico, assim, de reação alérgica. Ele é bem... a gente usa o gerânio até para fazer teste de alergia, porque de forma geral, se você não reage ao gerânio, provavelmente você não vai ter muita dificuldade com outros óleos. Então, ele é um óleo que é importante a gente ter cuidado mesmo com essas reações. Mas eu acho que, né, observa, Thaís, mas eu acho que está dentro do limite. É bastante, mas eu acho que está dentro do limite. Partindo de tudo isso até que você está falando, né, e pegando exemplo aí da Thaís, lembrando que, né, para quem ainda está pedindo receita pronta aqui, para assistir a live desde o início, que o que a gente está falando é justamente isso. Não, a aromaterapia mesmo, profunda, que traz resultado, que faz um trabalho com a paciente de, olha, vamos entender o porquê dessa candidíase. Se eu te der uma Uhum. vai lá usar, vai sarar, mas daqui a pouco você volta aqui 30 dias que você está com a candidíase de novo. A proposta que a aromaterapia tem é a mesma proposta da ginecologia emocional. Não existe resposta pronta, não existe receita pronta. Cada mulher é um universo, cada uma é uma, e a gente precisa avaliar as particularidades da paciente, a história de vida, a ancestralidade, as situações que ela viveu, as experiências traumáticas que vêm durante as sessões, Perfeito. né? No trabalho da Carol, é através
do acompanhamento que ela faz, nas sessões que ela faz como aromaterapeuta, onde você vai Uhum. lá, você tem uma escuta imparcial, acolhedora, você vai falar, vai trazer o que está acontecendo, como se fosse uma psicóloga, uma psicoterapeuta. Só que no final Uhum. da sessão, ela, junto com o que você trouxe, vai desenhar o caminho da dor, do ponto emocional, de uma questão que foi trazida na sessão, e aí ela vai ter o óleo que vai trabalhar essa determinada questão, né? Uhum. Que não é igual para todo mundo, né? Não é prescrever, chegar aqui e falar, olha, gente, hoje a gente vai fazer uma live e a Carol vai passar só receita para questões do feminino, tá? Anotem aí, pegue o caderninho. É. Ao contrário, esquece esse caderno, procura um profissional gabaritado, senta ali, tem uma escuta, coloque para fora o que está te incomodando naquela sessão. Lembrando que é um tratamento contínuo, não é só uma sessão, né, Carol? Uhum. Uhum. Você falasse para a gente quais são as formas da gente usufruir da aromaterapia, porque tem a questão da inalação, tem a questão da aplicação com hidratante no pé, tem se não me engano, que passa no pulso, que é uma dose mais. E também queria que você falasse sobre óleos essenciais para crianças. Como é isso? Tá. Ai. É, então, assim, a gente tem a gente tem algumas vias, né? A gente tem a via inalatória. Eu vou poder usar colarzinho aqui, né? Que é o difusor pessoal que a gente chama. A gente tem aquele difusor de ambiente. A gente pode pegar o óleo e cheirar, enfim, pode fazer uma diluiçãozinha e cheirar, né? Tem um sniff, tem várias formas da gente usar pela via inalatória. Tem a via tópica, que aí eu vou usar na pele, eu vou colocar um creminho ali na sola dos pés, a gente vai usar no pulso, como você falou, sempre diluído, tá? A diluição é super importante Sim. quando a gente vai usar na pele. A gente tem a ingestão, que é uma grande polêmica, mas que se for feita por um profissional que tenha muito cuidado, muito respeito. A inalação, a ingestão pode acontecer, né? Desde que seja seguro. Eu, particularmente, não trabalho com ingestão, eu não recomendo ingestão. A gente sabe que não é a melhor forma, que não é a forma mais eficiente de Tá. trabalhar com óleo essencial, mas dependendo da questão, dependendo do problema, dependendo da concentração, dependendo do profissional, né? De muitas coisas, ainda ok. Beleza, a gente fazer um uso por ingestão. Enfim, e aí a questão das crianças, né? No meu olhar, no meu ponto de vista, o jeito que eu trabalho com aromaterapia, né? E que eu trabalho com terapias, até antes de trabalhar com aromaterapia, eu vejo muito a questão energética do sistema, do que está acontecendo ali no sistema, como é que aquela pessoa se comporta, como é que ela vibra, etc. No meu ponto de vista, invariavelmente a criança está refletindo ou manifestando questões que são dos pais ou daquele ambiente, daquela mãe, dependendo da idade, ou daquele pai, ou quem cria é minha avó, então, né, é a avó, então é a... Invariavelmente, Perfeito. invariavelmente. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar cuidar daquela mãe ou daquele pai, né? É o primeiro pedido, é a primeira tentativa, é o primeiro caminho. Teu filho está manifestando uma coisa tua, né? Se a mãe for consciente, for responsável e tiver condições e falar legal, bacana, vamos lá, a gente vai trabalhar a mãe. Daí você fala, tá, não tem condições de trabalhar a mãe. A mãe é super resistente, não quer se trabalhar, ela só projeta na criança, ela acha que quem tem que trabalhar é a criança e etc. A gente tem que tomar um cuidado assim quadruplicado com criança, porque o sistema da criança é muito. Oi? Sensível. Sensível e ele não está pronto ainda. Ele é imaturo para aquele processo, porque tem todo um processamento, de novo, tem um processamento químico acontecendo aqui, quando eu uso óleo essencial. Eu vou processar aquilo no fígado, as minhas vias respiratórias vão ser super
usadas, né? Vão ser super mexidas, né? De alguma forma. E a criança tem tudo isso muito imaturo, é um sistema imaturo. Ela não vai poder elaborar aquilo do mesmo jeito que um adulto pode. Sim. E eu imagino que para você, até como a aromaterapeuta, ali fica difícil de trabalhar a criança, porque se ela não verbaliza como um adulto que está acontecendo na sessão, você não Exato. tem muito para onde ir. É arriscar. Exato. É arriscado. A gente dá uma espiada, né, na situação que está acontecendo ali, mesmo que a mãe não passe, a gente tenta dar uma entendida ali no que está acontecendo no contexto, e pode até caminhar com o mesmo óleo que a gente usaria para a mãe na criança. E aí eu gosto mais, quando eu trabalho com criança, de trabalhar na forma frequencial, que até citei aqui agora há pouco, que é super, super, super diluído. Então, ele vai ter uma informação que a criança também, por ser mais sensível, vai conseguir até chegar mais perto, né? Vai conseguir processar melhor e, e não vai ter o risco que a gente correria com uma concentração elevada de óleo essencial. Foi interessante, até eu lembrei aqui agora que eu tenho uma aluna que está fazendo o curso, né? Que também é uma forma bacana de a gente conhecer, depois a gente pode comentar, que ela é lactante. Sim, E aí, para esse caso, eu também considero um grupo de risco. sim, sim. Também é uma concentração que a gente tem que usar que é muito mais baixa. E eu não entrei com ela no frequencial, mas eu entrei com uma concentração bem baixinha. Ela quis fazer o curso, dá para fazer o curso, dá para fazer o curso. Eu falei, então, beleza, vamos fazer, mas vamos fazer com uma concentração mais baixa. Ela estava lá amamentando, a gente usou lavanda, né? Num determinado momento a gente usou lavanda, que é um óleo, viu? Pode usar com criança, é super inofensivo, é super tranquilo, não acontece nada, tá tudo bem, tudo maravilhoso, só que não. É. E aí a criança tomou lavanda, né, através dessa amamentação e deu uma surtada ali, assim, sabe? Ficou super agitada, ficou Sim, nervosinha, não conseguia dormir. Isso tem motivo, tem explicação, a gente já entendeu, a gente sabe por quê, né? sim. Mas foi acontecendo um processo que é inverso, né? Que não é exatamente o que a gente gostaria que acontecesse. Então, olha para você ver o grau de diluição que aquele óleo já estava, porque ele estava diluído no creme, ainda estava diluído nessa mãe, e ainda ele teve esse grau de influência, essa potência, né, de fazer ali um efeito que não era o que a gente queria chegar. E aí a gente suspendeu, e aí, de novo, o que dá para fazer é fazer o uso através do frequencial, que aí seria outro caminho, mas eu ainda insisto nesse lugar, tratar essa mãe, né, cuidar Perfeito, dessa mãe. perfeito. É, eu vejo isso. Eu já te falei, né, do pediatra da Gaia, minha filha. Uhum, Super antenado em tudo isso, e quando a Gaia tem alguma coisa, eu levo a Gaia até ele, e na verdade ele quer conversar comigo. Ele quer saber como uhum, eu estou me sentindo, o que está acontecendo, e ele só observa a Gaia, porque ele sabe que a resposta sobre qualquer coisa que a Gaia tenha vai estar em mim, como eu tô, maravilhoso, né? maravilhoso. Tem bastante gente aqui falando, eu uso determinado óleo, assim, 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 é perigoso, eu faço isso, isso, isso. Gente, é super importante, vai ficar o replay disponível que vocês assistam, por quê? Porque a resposta para todos esses exemplos que vocês estão trazendo de uso é um só. Faça isso, depende do contexto, depende de quanto tempo você está usando, e principalmente use qualquer receita, qualquer óleo com a ajuda de um profissional que tenha conhecimento mesmo sobre aromaterapia. Esse é o contexto da live, a gente saber que é uma terapia poderosa, tá? Poderosíssima, que vai chegar nos fatores emocionais, padrões de comportamento que estão desencadeando as irregularidades. É uma construção, tá? É um caminho, é um percurso que você tem aí para fazer junto com o seu aromaterapeuta. E aí, Carol, você já falou que você atende online, né? Para quem quiser, o Instagram da Carol tá aqui em cima, ó, aparecendo do lado da ginecologia emocional. Mas você falou pra gente que você tem um curso de autocuidado da aromaterapia. Você pode contar Isso. pra gente como funciona? Porque várias mulheres aqui gostam
e podem se interessar por esse curso, que eu acredito que seja online, né? À distância também. Isso, a gente está fazendo online, ele já foi presencial, mas passou, né, agora para a versão online. E aí, ele está sendo, assim, muito legal, porque a gente faz o estudo. Então, é um curso de aromaterapia. Encontramos as bases, né, da aromaterapia. Eu, Karime, quero começar a aplicar os óleos essenciais para mim, no meu dia a dia comigo. É um curso para esse perfil de mulher. Sim, sim, Tá. exatamente. Aprender Também para quem quer atender, tá? Para quem quer atender também. Tem bastante terapeuta fazendo esse curso para poder fazer com segurança, né? Ótimo. Mas também para mim, né? Ele caminha muito nesse sentido. Como é que eu vou fazer esse movimento comigo, sabendo onde é que eu posso pisar sem correr risco, né? Tá. Então, assim, a gente vai fazer um estudo. Eu ensino as bases da aromaterapia, um pouco de técnica, um pouco de teoria, né? Todas essas questões, concentração, segurança, diluição, vias de absorção, formas de uso, tudo isso vai estar na base desse estudo. Essa é uma das frentes. E a outra frente é quando a gente vai falar justamente das questões energéticas e emocionais, e quando eu vou me alinhar com o que eu considero essas entidades vegetais, né? Porque eu entendo que ali aquelas plantas estão vivas e que a vida daquela planta tem uma personalidade. É essa personalidade que conversa comigo quando eu estou usando um óleo essencial. Conversa de outra maneira, né? Não é de uma maneira racional que a gente está acostumada, mas ela vai ter uma troca ali comigo. Ela tem muitas coisas para me ensinar. E é esse olhar que a gente começa a desenvolver. Então a gente faz um processo, não é um curso rapidinho, né? De um dia, uma semana. A gente faz um curso que é um processo de 3 meses. A gente se encontra uma vez por semana durante 3 meses. E a gente vai desenvolvendo. As pessoas recebem óleo essencial para usar, já diluído, para usar, que são os óleos essenciais do curso, do estudo. Tem um caminho, tem todo um movimento ali, o que eu abro primeiro, o que eu abro depois. E aí elas vão usando, vão sentindo o efeito do trabalho acontecendo, então vão experienciando esse efeito com segurança, com cuidado, com critério. E aí vão observando. E aí depois a gente faz uma elaboração juntas, né? Faz um entendimento ali daquele caminho. O que abriu, por que abriu, por que nesse lugar, o que ele trabalha, o que ele não trabalha. Então a gente vai se aproximando e vai entrando em contato com essas entidades e com a personalidade dessas entidades. E o que acontece é que a gente tem um ganho muito grande, não só porque a gente passa a conhecer essas entidades, esses óleos essenciais que a gente estuda, mas também o meu lugar de autoconhecimento, o meu processo. Porque não é um lugar assim, tipo, fiquei mais feliz, fiquei mais triste, sabe? Uma coisa assim, mais simplória, né? Não, ele mexeu com tais pontos, com tais situações específicas. Por que isso aconteceu? E aí eu vou refinando o meu olhar. Então, são processos de expansão de consciência e de profundo autoconhecimento, onde eu começo a ver coisas que eu não enxergaria antes. Eu começo a perceber sensações que eu tenho que eu não percebia antes. Eu começo a me comunicar com o meu corpo e com o meu sistema de formas e a partir de lugares que eu não faria antes. Então, assim, é muito legal. Está sendo muito, muito rico, assim, muito profundo. E quando que começa a próxima turma, Carol? Das informações, porque quem quiser, pelo menos já fica sabendo. Tá. Legal. A gente tem uma turma super começando agora. Em setembro, dia 10. Dia 10, é uma quinta-feira que a gente começa. Precisa fazer inscrição logo, até dia 31, acho que eu coloquei a data limite, porque por causa disso, eu preciso montar o óleo do estudo, né? Vai tipo participar. Isso, vai tipo um kitzinho ali para a pessoa, né? Então, preciso fazer essa montagem, enviar, organizar tudo isso. Então, eu coloquei essa data limite de inscrição para a pessoa poder se inscrever, ter tempo de receber. Chegou o óleo lá, quando começa o curso, ela está com o óleo lá. Então, é isso. A gente começa dia 10, à noite. É das 7 às 9h30 da noite. E Não pode
tá ao vivo, a aula fica gravada? Então, não, eu não gosto de trabalhar desse jeito, porque a gente é muito interativa. O processo que a pessoa, eu coloco a pessoa para trabalhar o tempo inteiro. Eu não é um Fica gravado curso que oferecer o mesmo resultado para. não, não. É assim, né? Uma pessoa que fala, puxa vida, eu tive um imprevisto hoje e eu quero receber a aula gravada, a gente pode até fazer um esquema de deixar um áudio gravado, ou de conseguir segurar o vídeo, gravar e repassar, tudo bem. Ou passar as informações. Mas eu ainda não montei um esquema desse, porque nesse processo eu gosto dessa interação. Então, o tempo inteiro eu tô lá, porque eu acredito muito nesse processo empoderador, que é eu não vomitar informações para você. Eu não dizer assim, eu sou a detentora do conhecimento. Eu vou perguntando coisas para você que você vai percebendo que você já sabe um monte de coisa. Então a pessoa vai trazendo isso, vai se reconhecendo, né, como sábia, né? Porque são, querendo ou não, são conhecimentos tradicionais, né? São intuitivos. A gente já sabe muita coisa, o que a gente precisa é alinhar isso. Organizar isso para a gente não fazer bobagem, né? Por causa de tudo que a gente já falou aqui. Então a gente precisa desse alinhamento e dessa organização, mas a gente está o tempo inteiro interagindo. As pessoas falando, elas trazendo o que aconteceu, elas informando, elas pensando juntas. A gente elabora muita coisa juntas, entende muita coisa juntas. Então, assim, é super importante essa interação. A gente faz pelo Zoom, né, como uma reunião mesmo de grupo, e vai nessa troca. Sim. Um pouquinho antes da gente terminar, que a gente ainda tem uns minutinhos, tem uma pergunta aqui. Tem uma pessoa perguntando que idade que você consideraria que a criança já é pré-adolescente, não criança, e poderia usar os óleos essenciais no tratamento? Tá. Olha, se a gente for olhar pela linguagem do corpo, que é um caminho pelo qual eu me baseio muito, a gente pensa que até os 7 anos a criança está vibrando na frequência da mãe. E até os 14 a criança está vibrando na frequência do pai. Dos 7 aos 14. Do 0 aos 7, do 7 aos 14 na frequência do pai. Eu nunca coloco assim, coisas limitantes, assim, tipo, é isso e pronto, a gente vai no processo de elaboração. De forma geral, é isso. E uma coisa importante a gente observar, mas daí já não é mais tanto pela sensibilidade ou pela imaturidade, mas também pelo processo de desenvolvimento hormonal. Né? Então, por exemplo, meninas, num processo de desenvolvimento hormonal, numa menarca, ou enfim, né, amadurecendo ali, usando gerânio, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que dar uma olhada muito boa para ver se vale a pena, porque pode adiantar. Né, essa menstruação que ia acontecer daqui a um ano, eu começo a usar gerânio e ela vem antes. Ou o contrário, assim, pode mexer. Existe uma idade limite. A gente cai de novo na necessidade de buscar É, um terapeuta para fazer é, tese nesse possível pré-adolescente para entender que fase ele está e o que seria utilizado ou não, né? é. Acho que dá pra gente ter essa média, né? Mas dizer ponto assim, não. A Virgínia está falando que ela manipula os óleos para fazer cosméticos. Na gestação, Uhum. ela pode continuar produzindo com o uso de máscara? Tá. Poxa vida, viu, Virginia? Tem que dar uma pensada nisso. Não sei, você pode até falar comigo depois se você quiser, porque a gente tem que ver se a sua máscara é suficiente, se você toca neles ou não, né? Talvez você faça de luva, mas se você toca, ele já tá entrando em você. Deixa eu ver. Eu não sei, assim, tem que ver como que é o seu contato nesse movimento de produção para ver o risco que você está correndo. Se você tiver de luva, de máscara, tudo isso, eu ainda assim tomaria cuidado. Tem É, óleos que são abortivos, né? Então, assim, eu não chegaria nem perto deles, nesse caso. eu acho que, assim, por tudo que você está falando aqui desde o início, lembrando a alta concentração de química que tudo isso tem, né? Eu acho que eu aconselharia a Virgínia a não ter contato durante a gestação, por um cuidado É.
Então mesmo, porque qualquer deslize é um risco para uma gestante, Eu, né? é. Aí tem uma pessoa perguntando aqui sobre o uso de difusores com criança, se tem problema. Como seria? Tem Depende. problema. Olha só que não existe resposta pronta, porque vai depender da idade dessa criança, do processo, do porquê tá querendo usar o difusor. É, Não é isso? Acho que é é. nome. Eu acho, pelo que eu estou entendendo aqui, eu não sei se eu estou enganada, mas pelo que eu estou entendendo, talvez ela esteja perguntando o seguinte: eu quero usar um difusor e eu tenho uma criança. Isso acontece, né? Eu Porque tem a questão da criança, tenho uma criança. Não, é, tem a questão da criança e tem a questão que é super importante dos animais de estimação, que também não é legal a gente usar óleo essencial com eles, assim, sem cuidado, né? muito bem lembrado. Gato passa longe mesmo, assim, é bem perigoso usar óleo essencial com gato. É, cachorro também não é legal, mas é menos do que gato. É, então, talvez seja isso. Óleo essencial, viu, gente? Às vezes quer dar um cheirinho, tem a essência, que não é o óleo, né? Que é o que Pronto, óleo, eu não uso óleo. Então, gente, a gente tem que lembrar isso, né? Que a aromaterapia que a gente está falando aqui, tratamento mesmo, é com óleo essencial. Só que quando a gente quer ter o aroma na casa, quer colocar uma lavanda, a gente pode usar incenso, a gente vai usar essência e não óleo essencial. perfeito, E a gente está respirando de uma maneira muito mais diluída no ambiente, não é isso, Carol? Me corrija se eu perfeito, perfeito, perfeito. ter o contato com o aroma de uma maneira homeopática, vamos dizer assim, mais leve. Isso. É. Se a Virgínia quiser usar o aromatizador na casa dela, né? Eu concordo com você. Eu não usaria para deixar um cheiro na casa, eu uso essência, né? Usaria essência. Mas se de repente ela está fazendo um tratamento lá, que ela quer colocar o difusor na casa dela. O ideal do uso do difusor é a gente deixar um tempo, sei lá, colocar no quarto, deixar lá uma horinha ligado com a porta fechada, e depois a gente não estar nesse quarto, e depois a gente desliga o difusor, tira o difusor, e daí sim eu vou entrar nesse quarto e dormir nesse quarto. Porque isso também pode me intoxicar, né? Então, primeira dica aí, que eu acho que é uma coisa bem importante, porque às vezes a gente deixa lá ligado e se enfia lá e né, fica muita concentração, principalmente dependendo do tamanho da casa ou do ambiente que você tá. Mas com criança eu não usaria. Eu não colocaria essa criança no mesmo lugar que eu tô com esse difusor aí. Se você está usando o difusor de colar, né? Observa, e tem uma criança por perto, observa a distância. Ah, você está passando o dia, você, sei lá, saiu, alguma coisa assim, ainda beleza. De repente é uma criança que fica aqui, bem pensar, né? Ou uma criança que está ali muito pertinho, enfim, todas essas condições aí que é o que a gente está batendo, depende, né? A resposta sempre depende. Perfeito. Gente, ainda tem várias perguntas aqui, mas todas essas perguntas estão respondidas. O Instagram já vai derrubar a nossa live neste minuto. Então, o replay vai ficar disponível aqui no IGTV da Ginecologia Emocional. Carol, eu quero te agradecer, tá? Por toda essa clareza, né? Essa lucidez sobre o uso, a autorresponsabilidade com os óleos essenciais. Mulheres, o Instagram da Carol é o Carolina Kepler, que está escrito aqui em cima, ó, da live. Então, para quem quiser procurar a Carol, para passar pelo atendimento, entender como é o trabalho dela, ou participar do curso que vai começar em 10 de setembro, que as inscrições são até dia 31 de agosto, pode buscar a Carol ali pelo perfil dela, que ela é uma querida. Sou apaixonada por ela, pelo trabalho dela, e eu sei o quanto os olhos mexem, trazem catarse e fazem milhões de coisas. Então, sou muito grata pelo teu trabalho e pela tua... Muito grata, eu, querida, muito, muito grata. Somos apaixonadas uma pela outra, né, meu amor? Amo você, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo seu trabalho, obrigada pelo seu convite. Imagina, E obrigada a todas as mulheres que estiveram com a gente hoje, né? E é isso. Então, ó, estamos juntas. Uma boa semana vamos junto. todas nós. Uma boa noite para quem está no Brasil. Bom dia para quem já está na Europa, que já está chegando na madrugada. Beijo grande. Obrigada mais uma vez, Carol. Beijo, querida. Até já. Beijo.